Olá, que bom estar com você mais uma vez. Olha, estou em um lugar diferente. Estou aqui no galpão, onde nós estamos preparando a ferragem para a construção da igreja de 27º dia de Poço Comprido. E olha o tamanho, ó. Isso aqui é um baldrame. Vai ficar em uma das laterais da igreja. Tem que ser todo grande assim. Isso significa dizer que a gente não consegue fazer dentro do galpão, que é pequeno o espaço. Então, diante dessa situação, nós estamos fazendo aqui fora. O sol, mas é gostoso. A gente está tão distraído, tão tranquilo, tão feliz. Ronaldo aqui comigo. O irmão, aqui está o Cícero. O Brailer que está brincando por aí. E, como a gente diz, enquanto descansa, carrega pedras. Nós vamos trabalhando e vamos passando a mensagem. Considera comigo que eu não estou com a Bíblia na mão. Isso significa dizer que eu vou falar os versos bíblicos e não vai dar, às vezes, ao pé da letra. Mas o conteúdo eu vou botar as referências e você vai acompanhar comigo. Tá certo? A preocupação que a gente tem percebido é que, infelizmente, nós vivemos em um mundo que a maldade tem se multiplicado. Jesus mesmo diz, por aumentar a maldade, o amor de muitos esfriará. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tem pessoas que estão... Prende esse aqui de baixo, por favor. Tem pessoas que estão em uma situação meio comprometedora, porque eles estão vivendo em um mundo de pecado, mas parece que estão gostando do pecado. Eles estão compactuando com o pecado e querem arranjar até uma desculpa para pecar. Eles sabem o que dizem? Ah, que nada, é porque nós somos pecadores, vamos viver pecando até Jesus voltar. Pode viver pecando até Jesus voltar, meu filho, mas só tem uma coisa, só não vai com ele. Esse fator é importante, tá certo? Não tem como escapar dessa situação. Os selados têm que estar sem mácula, sem mancha, sem noda. Tem que estar em perfeito estado. Você quer ver? Existem alguns textos nas Escrituras Sagradas que podem ajudar bastante. E você vai dar uma olhadinha comigo? Se você for à primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1, aí nós encontramos o seguinte. Pega aqui comigo, pega isso aqui. 1 João capítulo 2, verso 1, fala assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Até aí está tudo muito bom, né? Então você nota que o ideal de Deus é não pecar. Não tem essa história, não. O ideal de Deus é não pecar. Agora ele entra com uma adversativa. Todavia. Aí ele entra com a condicional. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Dá para observar como que é a situação? O ideal é não pecar. Agora, se... aí nós temos advogado. Só que as pessoas parecem que estão querendo, entendeu? Explorar dos préstimos do advogado, quando não é esse o ideal de Deus. Isso aí é no caso de uma hipótese, se acontecer. Quem está em pé, cuida para não cair. Esse é o fator importante. Você quer ver outra coisa que a gente pode considerar? Só para você ter uma noção. Se você for observar o que nós encontramos, esse é o que nós encontramos aqui, ó. Você pega aqui comigo. Em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos... Só um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Aí. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Você nota que ele começa com a condicional. Não é para você viver pecando assim, não. É se... o perdão vem, mas você tem que confessar. E quando a gente confessa, a gente tem que... a confissão ela vem paralela a uma série de coisinhas interessantes. Vamos dar uma olhadinha para você ter uma ideia? Olha, só para você ter uma noçãozinha. Primeiro, você tem que reconhecer que errou. Esse é o primeiro passo. Quando você reconhece que errou, automaticamente ela está praticamente já paralela ao arrependimento. Poxa, eu não devia ter feito isso. Então vem o arrependimento. Agora vem a confissão. Tá certo? Agora, quando confessa, é abandonar, é confessar e abandonar. Tem gente que está admitindo e querem viver, querem ser salvos no pecado. Mas a proposta de Deus é salvar do pecado. Está vendo a grande diferença? Então, esse é o ponto que a gente não pode deixar de considerar. É salvar do pecado e não no pecado. Ele quer viver na vida torta e querendo ser salvo. Ou seja, aceitou a Jesus, levantou a mão e quer continuar pecando e que vai querer a vida eterna. Não, meu amigo, não. Infelizmente, essa é uma impressão equivocada de pessoas que estão no caminho largo pensando que estão no caminho estreito.
Então, esse é o passo importante. Então, leva a sério isso aí. Aí você vai falar assim, e tem como viver sem pecar? Deus nunca ia pedir para você fazer uma coisa que você não tivesse condições de cumprir. Ele não ia pedir uma coisa dessa. Ele não ia ser irracional a esse ponto, com o seu infinito amor. Com o seu infinito amor. Quando ele pede, ele falou, em Pedro, ele diz assim, só para você ter uma noçãozinha. Ele fala assim, sede santo, como é santo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ó, sede perfeito, como perfeição, perfeição. O céu é um lugar de pessoas que querem ser perfeitas, querem andar em harmonia com a vontade de Deus, querem fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Então, esse é o passo. Agora, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir esse ideal? Isso é impossível? Não. Deus nunca ia pedir uma coisa que você não pudesse fazer. Então, você tem que levar em consideração esse passo. Então, sempre quando ele pede, nós temos condições de cumprir. E, se você for a Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte, só para você ter uma ideia, Tiago 4, verso 7, ele fala assim, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor, minha irmã. Tem. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, o segredo é simples, é sujeitar a Deus. A pessoa quer vencer o inimigo sozinho. É impossível, não tem como. Você tem que admitir uma coisa. Se você, é muito simples. O inimigo não entra no terreno de Deus. E se você tiver, Salmo 91, sobre as suas asas estarei seguro. Então, você tem que estar sobre as asas de Deus. Dentro da área de Deus, ele não invade. Ele não tem como invadir. Então, esse é o passo fundamental. Agora, a pessoa está... Eu até usei uma ilustração em outra mensagem que eu fiz, e está até no YouTube essa mensagem também, que eu usei a seguinte colocação. Você tenta pensar o seguinte, você precisa estar perto de Deus, ainda que esteja a uma certa distância, mas olhando para Deus. Porque se você estiver colado com Deus, mas de costa para Ele, o inimigo vai te ludibriar e você vai cair. Agora, se você tiver, ainda que uma certa distânciazinha, mas olhando para Deus, você vai ser atraído por Deus e não pelo inimigo. Ele não tem como te derrubar. Então, é muito importante a gente pensar nessas coisinhas. Agora, tem um fator interessante. Você tem que admitir que o pecado traz sequelas terríveis. Deus perdoa o pecado. E tem mais uma coisa. Em Miqueias capítulo 7, verso 19, ele diz o seguinte, só para você ter uma ideiazinha, ele fala assim, Miqueias 7,19, que Deus ele perdoa os pecados e lança nas profundezas do mar. Você pensou o que significa isso? Ele pegar e jogar o seu pecado na profundeza do mar. Agora, tem gente que é tão apegado ao pecado que ele depois fica mergulhando lá na profundeza do mar, vai morrer afogado procurando o pecado dele de novo. Não é isso que Deus quer para você, não. Ele perdoa e esquece, mas você que não está esquecendo. Então, você tem que admitir isso. É para o seu próprio bem. Se você entender isso, você vai encontrar segurança na sua salvação. Você tem que ter confiança na misericórdia de Deus para a sua salvação. Você pergunta a pessoa assim, você tem segurança, você tem confiança na sua salvação? Ele fica acanhado, ele não sabe responder não. Ele tem vergonha de responder. Você não precisa, não é você eu estou salvo, não, nada disso, não é assim não, é diferente. É você, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, eu confio na minha salvação. Pela graça dele. Então, esse é o passo que a gente tem que considerar. Se a gente levar em conta esse passo, você vai notar que as coisas vão acontecer de uma forma muito prática e muito interessante. Pensa um pouquinho comigo. Olha bem, para você ter uma ideia, se você der uma olhadinha, o que está acontecendo, o que está escrito também na primeira carta de João, no capítulo 1 João, capítulo 3, verso 20. Ele fala assim, amados, se o seu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração, porque conhece todas as coisas. Então, você tem que admitir uma coisa, se você se arrependeu do que você fez de errado,
Você não errou? Não se arrependeu? Deus não perdoou? Agora, você que tem que se perdoar. É você que tem que confiar. Você que tem que confiar agora no perdão que Deus deu. Você não está se perdoando. Então, esse é o fator importante. Agora, se o seu coração, verso 21, se o seu coração não te condena, temos paz para com Deus. Deu para observar como que é a situação? Então, diante dessa cena, aqui, diante dessa cena, eu devo dizer uma coisa. Deus quer o melhor para você. Agora você que tem que querer o melhor, você tem que aceitar o melhor. Só que eu estava falando o seguinte, existe um fator importante. Muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas não levam em conta, na hora de cometer o pecado, os traumas que o pecado conserva. Esse é o fator importante. As consequências do pecado, elas permanecem. Deus perdoa a penalidade do pecado. Olha bem, perdoa a penalidade do pecado, mas as consequências permanecem. Você quer ver um exemplo mais prático, assim, muito simples? Só para você ter uma ideia, a pessoa, vamos admitir que ele adultera. Entendeu? Tem a esposa dele, mas adulterou. Deus perdoa? Perdoa. Se ele se arrependeu, perdoa. E pronto, está resolvido o problema. Só que tem uma coisa, as consequências ele vai carregar. Por quê? Se a mulher engravidou, ele agora vai ter que bancar aquela criança pro resto da vida. Isso vai ser um trauma para ele e para a esposa dele. Você já parou para considerar o que significa isso? Então, ele tem que todo mês ele vai ter que todo mês ele vai ter que dar pensão. E como que vai ficar a esposa dele numa situação dessa? Você já parou para pensar o que significa isso? Então, pensa um pouquinho que diante desse quadro é doloroso. Todo mês a família dele pode estar em dificuldade, ele pode estar desempregado, a família dele vai ficar sem receber a feira, mas ele não pode deixar de dar a feira para a mãe da criança. Viu como que isso, não é complicada essa história? Isso não é um trauma, não é uma situação complicada para ele, relacionamento com a mulher legítima. Então, diante dessa cena, é bom a gente pensar. Se a gente pensar nessas coisinhas, o que vai acontecer? A gente vai evitar muita coisa errada. Então, é bom pensar. Eu quero ver um outro exemplo muito simples, para você ter uma ideia. A pessoa adultera, mantém intimidade com uma pessoa aí, uma outra mulher, e depois acontece que ela é portadora de AIDS. E agora? Deus não perdoa? Perdoa. Mas ele vai ou não vai agora ficar doente? Vai ou não vai levar a penalidade do pecado que ele cometeu? Então, diante dessa cena, vamos admitir uma coisa. Não podemos perder tempo, não. Temos que aproveitar a oportunidade. Viver com Deus. Como eu fiz menção, Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não vou, ninguém consegue viver sem pecar. Consegue sim, com certeza. Diante dessa cena, você pode considerar comigo. Nós teríamos na Bíblia vários exemplos de pessoas que não é feito menção. A Bíblia é tão transparente que ela mostra o erro das pessoas. Ela não esconde o erro. Mas também quando a pessoa não apresenta o erro, nós vemos o caso de José, nós vemos o caso de Daniel, pessoas modelo, pessoas referência. Então, quer dizer, exemplares. Agora, pensa o seguinte, vamos marcar bobeira? Vamos perder a oportunidade? Vamos jogar fora a nossa salvação em troco de um nada? É justo isso? Você não vai se arrepender depois? Amargamente, mas é tarde demais? Então, vamos colocar nas mãos de Deus. Esse é o momento bem próprio. Eu estou a cada instante entendendo que não posso perder tempo. E o meu conselho para você é muito simples. O caminho mais fácil é o caminho das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Se você levar em conta o que a Bíblia Sagrada está dizendo e praticar isso, porque quando você começa a ler a Bíblia, ela vai te motivando e você vai sendo transformado sem perceber, de uma forma imperceptível. Então esse é o passo importante que a gente tem que levar em consideração. Por isso que a minha preocupação
não é simplesmente uma igreja, é a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo vai operar no coração das pessoas através do estudo da Bíblia Sagrada. Faça isso, se coloque nas mãos do Senhor, aproveite a oportunidade, se prepare. Quando o inimigo chegar, a Bíblia Sagrada vai te fazer lembrar, o Espírito Santo vai tocar no seu coração as mensagens preciosas. E aí, o inimigo não tem acesso na proximidade, na área de Deus. Toda vez que você se distanciar de Deus, você se expõe ao pecado. Isso é indiscutível. Então, viva com Deus. Entenda que você precisa de conhecer de perto o que Deus tem para lhe oferecer. Mas para isso você tem que ir atrás da Bíblia Sagrada. Ela que vai te ensinar esse caminho precioso. E eu entendi que é muito bom e eu não posso perder essa oportunidade. Não quero perder por hipótese nenhuma. Apóstolo Paulo diz o seguinte: esmurro meu corpo e reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tenta imaginar, depois de pregar para tantas pessoas, depois de falar para tanta gente, depois de anunciar a vinda do Senhor há tantos anos, mais de 50 anos falando da vinda do Senhor, agora chegar lá no dia do juízo, você está lá, bonitinho, recebeu a mensagem, eu preguei, você aceitou, e aí dali a pouco você vai vem cá, Pascoal que pregou para mim, cadê ele? Eu quero encontrar com ele, e cadê o Pascoal? E se o Pascoal não estiver lá? De que adiantou eu falar tanto para você e te ajudar tanto e eu mesmo cair? Não posso por hipótese nenhuma. Então, diante dessa situação, a minha preocupação é te ajudar. Mas a minha preocupação também é não perder a oportunidade de ser abençoado, de ser transformado. Para você ter uma razão a mais para nós nos encontrarmos lá na eternidade. Deus quer o melhor para nós. Eu me dispus a fazer isso. E você está convidado a não perder tempo. Não perder a oportunidade que Deus lhe oferece. Diante dessa cena, se você já se entregou a Deus, se colocou nas mãos dele, louvado seja ele. Se você não fez, faça agora. Aproveite a oportunidade. Não é complicado não. Você no seu coração, você na sua mente. Simplesmente, Senhor, me aceita. Eu me coloco em tuas mãos. Me segura. E se apegue à palavra, que você vai no caminho certo. É isso aí. Se você já tomou decisão, então tem outra alternativa muito importante que você não pode esquecer. Refaça a cada instante a decisão de servir ao Senhor. Não perca tempo não. A cada momento você tem que estar, Senhor, me ajuda, me segura. Não deixa eu desistir, não deixa eu retroceder. O inimigo, o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, rumindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Eu sei disso e por isso eu tenho que me assegurar em Deus. Que Deus te tome nas mãos sagradas dele. Que Deus continue me segurando nas mãos dele. E no dia da vinda do Senhor nós iremos nos abraçar felizes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.